vai falar sobre paternidade. Você que está assistindo ao nosso programa, talvez esteja pensando, poxa, qual que é a importância de ter um pai na família? Talvez você não tenha tido um pai na sua família. Está preocupado com isso? Eu estou recebendo a psicanalista que vai esclarecer todas as nossas dúvidas agora. Estou recebendo a Diana Dari aqui no nosso estúdio. Prazer te receber aqui novamente. Prazer todo meu, Jaque. Obrigada. Obrigada. E a gente vai falar nessa época do ano, a gente vê algumas pessoas felizes, outras tristes, porque é uma época em que se fala de paternidade. A primeira pergunta que eu queria te fazer é qual é a importância da paternidade na vida de uma pessoa? Bom, a importância é tão forte quanto a importância de ter uma mãe. Né? A psicologia já faz muitas pesquisas hoje sobre a relação de pais e filhos. Então, o que seria um pai? O pai não é só o genitor, o biológico. O pai é aquele que dá afeto, que dá amor, que dá educação, que se preocupa com a segurança, com o bem-estar daquela criança. Então, quando falamos de pai, é o pai que dá o amor mesmo. Então, qual é a importância? É no aspecto psicológico, emocional, na autoestima, inclusive futuramente, se essa criança vai desenvolver algum vício, algum transtorno mental. O pai, ele é aquela pessoa que, apesar de falarmos que a mãe ama incondicionalmente, ele também ama incondicionalmente, mas ele impõe algumas condições para esse filho. Então, a criança, ela precisa desses limites para ser uma criança saudável e futuramente um adulto em equilíbrio. Agora, doutora, eu queria que a senhora explicasse para nós. Eu percebo, e eu já conversei com mães que não têm, ou porque foram mães solteiras, ou porque o marido faleceu, por N situações não tem esse pai presente, não tem a figura paterna presente. E algumas delas falam assim, olha, eu vou tentar substituir, então eu vou colocar ou o meu irmão próximo dessa criança para assumir esse papel, ou o meu novo namorado, o meu novo marido, ou então eu vou colocar o meu pai. A pessoa pode fazer isso? É importante ter uma figura paterna? Extremamente importante, boa pergunta, Jaque. Realmente, seja o pai, o tio, o irmão, um avô, até um professor que tenha carinho e se preocupe com o bem-estar daquela criança, já é extremamente válido. Agora, nós não podemos substituir o nome pai. Isso que é importante. Muitas vezes é o avô que cuida, aí chama aquela figura de pai. Não, ele é teu avô. Pai, todo mundo que nasce teve um pai. Né? Então, que seja nomeado de forma adequada. Então, não importa quem seja na família ou fora da família, às vezes até um vizinho que tenha carinho pelaquela criança, que acolha, já é o suficiente para que ele tenha uma vida mais saudável e mais equilibrada. Com uma figura paterna, sim, né? Que não vai ser o pai, porque não é substituído. Só que aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheço algumas pessoas, outro dia eu estava até vendo um casal, e eu estava vendo o pai e o filho juntos e tal, o pai, o filho e tal, e eu conheci aquele casal recentemente, e eu falei, nossa, como eles se amam, e a pessoa falou, nem parece que ele não é pai dele, né? E eu, como assim não é pai dele? Não, é porque eles se casaram, ele ainda era pequeno, e o menino, sem posição alguma, começou a chamar o padrasto de pai. Qual a sua orientação para um caso como esse? Eu achei incrível aquela relação. Olha, é o amor que ele tem, né? Como pai. Não sei se, no caso, a mãe dele é viúva, que acontece também muito. Isso. Então, nós temos muitos tabus em relação a isso. Como você bem falou, a mãe solteira, a viúva, a que não planejou de repente, ou por algum motivo, né, se separou precocemente. É válido se a criança realmente incorpora. Sem ninguém mandar. Sem ninguém mandar. Né? Porque ela tem um amor de pai para aquela pessoa, para aquela figura. Então, assim, não é que seja proibido. A criança teve um dia um pai biológico, é importante que ele saiba disso, mas aquele é o pai verdadeiro pelo simbólico, pelo amor simbólico que ele tem pela criança, né? Pode falar, pode falar. E essa referência, ela leva para a vida adulta as escolhas também dos cônjuges, né? Então, se você tem uma relação boa com mãe, com pai, certamente você também será um bom pai. Você faz falar, você fala, me faz pensar. A gente fala muito hoje dessas famílias mosaico, e eu acho que vale a gente lembrar que, por mais que a gente tenha que falar sobre esse assunto, porque isso existe, para a boa formação de um indivíduo, por mais que os pais não estejam mais juntos, é importante uma boa relação com pai e com mãe. A gente não pode negar isso, não é, doutora? Com certeza. Já tem pesquisas comprovando que lares sem pai fazem com que os filhos tenham uma tendência maior de suicídio, de problemas com drogas,
álcool, baixa estima e problemas de relacionamentos futuros. Isso já a ciência já comprovou. Então não importa se o pai biológico ou o pai, que também pode ser um pai amoroso distante, ele não tenha esse vínculo com a criança. A vida de um pai de uma criança é de extrema importância, de extrema. Qual a dica para uma mãe que está nos assistindo hoje, talvez esteja até aflita, porque de novo essa data chega, de novo a criança pergunta, e ou esse pai faleceu, ou esse pai foi embora, ou às vezes essa mãe nem conheceu esse pai. A gente, não é a realidade que as pessoas querem viver, mas é uma realidade que acontece e acabou. E a mulher não pode ficar se culpando pro resto da vida por causa que isso aconteceu. Mas cada vez que a criança pergunta, é um tabu de novo. Às vezes essa mulher, ela não tem uma pessoa para ser referência como pai. Qual a dica que você dá para essa mãe, doutora? Olha, depende muito, já que da idade da criança, né? Se ela é muito pequenininha, às vezes falar sobre a morte é muito difícil, né? Então vai depender um pouco do estágio que ela se encontra, da maturidade que ela tenha, né? Às vezes, de repente, um adolescente que perde um pai de forma inesperada, de falar sobre o pai, homenagear esse pai, agradecer as coisas boas que esse pai ensinou. Então depende um pouco da idade e da maturidade dele para, de repente, homenagear ou lembrar, ou até agradecer quem pode estar substituindo essa figura paterna na vida da criança ou do adolescente. É importante, em alguns casos, procurar a ajuda de um psicanalista, porque às vezes essa figura paterna não existe. E daí, para essa criança não se tornar um adulto dentro desses dados que você passa pra gente, é importante procurar uma ajuda? Sim, quando a gente não tem uma certeza do desenvolvimento da criança, do que se espera, de medos, que infelizmente são temas que a gente não tem muita oportunidade de abordar nas escolas, na universidade, sim, um apoio psicanalítico ou psicoterápico é muito importante, sim. Agora, doutora, para quem está nos assistindo e tem o pai, tem a sua figura paterna por perto, e essa pessoa pensa assim, a mãe geralmente é aquela figura que abraça, é aquela figura que beija, e às vezes o pai ele é mais seco, o pai não é muito de fazer carinho, o pai não é muito de brincar, principalmente quando é menino e menino, né? Quando a criança ainda tem aquelas brincadeiras, mas brincadeira de pai com menino já é de lutinha desde criança, doutora. Qual a dica que a senhora dá para essa relação? Olha só, eu acho até que ultimamente essas relações mais afetivas, mais de segurar, de beijar, elas têm mudado. Eu tenho melhorado. Eu tenho visto muito em shoppings, em parques. Contato físico mesmo, físico, né? De pai abraçar filho, de beijar, de dizer que ama. Eu fico muito feliz quando eu saio assim, né, no lugar público e vejo esses pais empurrando o carrinho, ajudando a trocar fralda. Eu vejo que é uma participação afetiva muito maior, uma relação física maior, desmistificando um pouco esse pai autoritário, severo, de controle, de cobrar só notas. Então eu tenho visto, graças a Deus, muitos pais amorosos com os filhos, né? E aqueles que são mais austeros, mais controladores, o filho, se ele tiver vontade, se ele tiver esse acesso, abraça o pai e fala que ele é importante na vida dele, agradece as coisas boas que ele já ensinou, né? Porque o pai é uma referência, é um herói para a vida de uma criança, né? E para sempre, né? Olha, eu fico lembrando, recentemente quando eu me mudei, depois já de casada, a gente estava mudando as coisas, e eu queria comer alguma coisa, eu queria que o micro-ondas funcionasse, mas ainda tava sem as coisas no lugar. E a gente ia comer alguma coisa, minha família tava lá. E meu pai falou assim, não, eu vou dar um jeito de ligar esse micro-ondas. E todo mundo foi comer, gelado mesmo, a salada que tinha. Eu falei, eu vou esperar, porque eu conheço meu pai vai conseguir fazer a gambiarra. Eu fiquei sentada, todo mundo comeu. Daqui a pouco ele, liguei já, que eu fui lá e esquentei minha comidinha. Porque eu conheço meu pai, por algumas coisas, eu até mandei uma mensagem pra ele depois, falando que ele é o herói, porque eu sei as coisas que ele vai conseguir fazer. Por incrível que pareça, eu já sou casada, tenho uma admiração extrema pelo meu marido, mas tenho meu pai ainda como um herói. A gente carrega isso pra sempre, não é, doutora? Pra sempre. E pai é sempre aquela figura, como você falou, herói, né? Quando você tem um bom bobeira, bom pai. Né? Mas eu fiquei esperando que ele conseguisse funcionar. Não é uma bobeira, é a simples admiração e a segurança que os pais nos dão, né? Como um porto seguro para a vida de uma criança. Então você tem essa referência maravilhosa que vai perdurar o resto da vida, né? Até porque nós carregamos esses genes, né? Os pais estão dentro da gente, então isso aí é maravilhoso, você ter essa admiração e sabe que teu pai vai conseguir, que ele é teu porto seguro, que ele vai te ajudar. Isso é importante para os filhos, por exemplo, para os meus filhos, ou assim, para quando essa pessoa, esse filho se tornar pai, a relação que ele teve com o pai é importante? Excelente pergunta. Antes da relação dele ser boa com o pai, o mais importante é a relação do teu marido com você. Ou seja, se é um casamento
bom, com respeito, com amor, com afeto, ele será certamente um excelente pai. Porque a criança, ela não só olha o pai como uma figura paterna, mas ela tem ele como referência, como ele cuida, como ele interage com a mãe. Então, antes de ser pai, ele vai ver como ele é como marido. E provavelmente, se ele é um bom marido, um bom pai, ele certamente também será um bom pai. Agora, doutora, a relação da menina com o pai é diferente da relação do menino com o pai? Eu tenho uma irmã, então nós somos duas meninas, então eu não consigo ver essa diferença, mas eu já conversei com mães e com filhos que têm tanto menino quanto menina na família, e às vezes eles falam que naturalmente essa relação é um pouco diferente. Isso acontece, doutora? Acontece em determinada faixa etária, né? Nós falamos na psicanálise do complexo de Édipo. Então, para a menina, no caso, em torno de 5, 6 anos, papai chega em casa, ela está super comportada, ela é a princesa dos olhos do pai, então ela quer agradar aquele homem para que ela seja muito especial. E ela quer dar um beijo antes da mãe, né? Mas com certeza. Ela senta no meio do sofá, ela quer estar sempre no meio, que é natural da criança, né? Ela já consegue distinguir o pai da mãe, né, da coisa fisiológica, dos papéis, então ela quer ser a princesa dos olhos do pai. Então, existe um pouco da diferença e o menino faz isso muito com a mãe também. Né? Então, aí é um período que... O menino é mais assim com a mãe e a menina é mais desse jeito com o pai nessa faixa etária. E a mãe às vezes não entende e fala assim, mas eu não sei o que acontece, essa menina me desobedece o dia todo, ela pronta o dia todo, mas quando o pai chega em casa, que ele põe a... Exatamente, vira uma anjinha. Então, isso é normal, mas isso não pode perdurar. Isso não pode entrar em fases mais tarde, como na adolescência, porque aí você vai ter outros problemas, né? Tem que entender que o pai e a mãe é um casal e que a criança, a menina, ela tem que entender que há limites. Por isso também é uma força importante na paternidade, ele dá esse limite, esse corte. Ele mesmo fazer isso, mesmo não fazer a mãe isso. fazer isso. Não. Né? E assim, o pai também fala, olha... Agora, você vai pro seu quarto, por exemplo, né? Exatamente, dá esses limites. E o primeiro limite que o pai dá, se pergunta muito, é importante, muito importante que o pai dê limite, que a mãe valorize esse pai, que ela respeite, né, o pai também nessas limitações. Que se o pai falar uma coisa que a mãe não concorda num desses limites, a mãe não pode corrigir na frente da criança, não é bom, isso? Não é bom. Não é bom porque você está desrespeitando a autoridade dele. Então, o primeiro corte da criança é quando ele ainda é bebê. Quando é bebê? É, porque a mãe e o bebê, eles têm uma simbiose muito forte. Então, quando ele começa a ter um campo de visão maior, a criança vê a terceira figura, que é o pai. E aí o pai tem que entrar e dizer, não, eu vou agora te segurar, a mamãe tá fazendo outra coisa, então ele vai criar agora um vínculo com uma terceira pessoa. Por isso a importância da paternidade ou de uma figura masculina para ajudar essa mãe. E a dica das mães é deixarem, porque eu já vi muita mãe, eu fico me perguntando, não quero futuramente ser uma mãe assim, porque a mãe às vezes não quer os primeiros meses, se bobear até o primeiro ano da criança, a mãe quer ela fazer tudo pela criança, ela não quer que ninguém tenha esse contato, tem que deixar o pai errar também um pouquinho, né? Tem que deixar o pai dar banho, mesmo que você fique do lado, deixa o pai fazer as coisas. Deixa ele tentar segurar a criança e assim, eu acho que é muita ansiedade, impaciência, até pelo motivo de hormonal, tá cansada, não, você não sabe fazer, deixa que eu faça rápido, deixa que eu troque essa frase. Exatamente, né? Então tem que deixar o pai também segurar um pouquinho, até para ajudar e deixa ele errar. É bom esse contato. Você tá falando, eu lembrei outro dia, eu não sei se eu já contei isso pra senhora outra vez que você veio. O outro dia o meu marido foi dar banho no meu sobrinho e meu marido, né? E eu fiquei só olhando. Aí a hora que meu marido pegou, aquilo não era uma toalha, aquilo era um cobertor. E ele começou a enxugar a criança. Eu fiquei olhando. Aí meu marido falou, o que foi? Aí eu falei pro meu sobrinho com 2 aninhos, né? Eu falei, isso aí é toalha? Aí ele, e começou a rir, quer dizer, ele não avisou, ele deixou. Quer dizer, demora muito mais do que se fosse a mãe dele, mas... Já é um instinto paterno de alguma forma. Mas não foi um momento bom? Foi, eu me diverti muito. Pois é, acho que todos se divertiram. Ele também se divertiram, se a criança se secou, o que importa é que ele fez direitinho. Não tem problema, uma vez ou outra. Depois a piada coloca o cobertor pra secar e ela descobriu isso agora. Exatamente. Eu tenho que caminhar pro final do bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os filhos e pais que estão nos assistindo, inclusive, e principalmente nesse momento, aqueles que estão com uma relação ruim. Quantas vezes, quando essa criança começa a se tornar adulto, percebe que o grande herói tem defeitos? E daí, às vezes, por temperamentos parecidos, por N motivos, talvez façam anos ou muito tempo que esse pai e esse filho não se falam. Qual a orientação que a senhora dá nesse caso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é uma data comercial, mas é uma data importante, né? É um momento oportuno para você falar para o teu pai quanto ele foi importante na sua vida. Ele te deu a vida, ele te deu o nome.
Você carrega os genes dele dentro de você, a experiência dele. E certamente ele te deu tudo o que ele pôde dentro das limitações dele. Nós não somos seres perfeitos. Então, abraça teu pai, ou manda uma mensagem, uma carta, um cartãozinho e fala que ele é importante para você, que você precisa dele. E se for alguma coisa mais grave, nada melhor do que o perdão, né? Então, que esse dia seja maravilhoso, que vocês tenham momentos bons. E é isso. Ai, gente, infelizmente eu tenho que encerrar, mas é um prazer te receber aqui mais uma vez. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com a doutora, telefone 0 operadora 11 3742-8556. 3742-8556, 0 operadora 11. Tem um site também, que é www.sinaisdamente.com.br. www.sinaisdamente.com.br. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. E um feliz Dia dos Pais. Obrigada a todos os pais, estão agradecendo, tenho certeza. Obrigada. Inclusive para o meu, obrigada também. Manda qual é o nome do pai? Manda um beijo. Meu nome é Caule, tá na Suécia. Tá na beijo Suécia. Pra ele. Tomara que ele esteja nos assistindo. Sim, lá. Obrigada, viu, doutora? Uma ótima tarde. Tchau. Já vi que a doutora deu um jeito de matar a saudade. Ele vai matar a saudade porque ele tá vendo a senhora, né? E agora é hora da gente finalizar o nosso programa. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã. Um beijo grande, uma ótima tarde. Tchau. Já fechei porta e janela pra deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dor. Como será, mestre, este sonho